Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais lições no livro de Deus. Vamos em sequência a palavra que foi ensinada ontem. Quando Paulo fez uma ligação, dois textos em paralelo aos Efésios 4, versos 8 e 9 e 1 Pedro 3, de 18 a 22. E, dentro dessa ligação, aproveitaremos algo que o apóstolo Pedro escreveu logo no capítulo 4 da sua primeira carta. Note bem como ele escreveu, falando ainda o que ele escreveu aqui está ligado ao fato de ele ter escrito que Jesus desceu aonde Paulo fala que Jesus desceu às regiões mais baixas da terra. E essas regiões mais baixas da terra são as mesmas que o apóstolo diz em sua primeira carta 3,19, que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisões. Depois, no capítulo 4, no verso 5, ele falando nos versos anteriores da vida desregrada que os homens sem Deus vivem. Ele cita ali em detalhes uma porção de pecados que o homem sem Deus vive. Aí então ele diz assim: os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar vivos e mortos. Que coisa, né? Quem será este que está preparado para julgar os vivos e os mortos? Claro que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como? Como que aconteceu esse preparo? Por que Jesus se tornou preparado para julgar vivos e mortos? Note a profundidade do texto no verso seguinte: pois é por isto que foi pregado o evangelho até aos mortos. Aleluia! Mas que profundidade! Note, Paulo teve muita razão quando ele disse que o evangelho é o poder de Deus. Lembre que em Romanos 1,16, ele disse: pois não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aí então, Pedro, em sua carta, o apóstolo Pedro, em sua carta, ele mostra a intensidade do evangelho, que o evangelho é transcendental. O evangelho não é essa mensagem limitada a um tempo, a um século, limitada à vida, ou seja, limitado aos vivos. Ele disse que o evangelho foi pregado até aos mortos. Bem, ele está se referindo a quando? Quando que o evangelho foi pregado aos mortos? É justamente quando ele mesmo, o apóstolo, diz que Jesus foi. Veja que missionário corajoso! Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Mas quando isso aconteceu, naqueles dias fatídicos, naqueles dias de escuridão, aqueles dias que o inferno estava em festa, porque Jesus tinha morrido e eles pensavam em tudo, menos na ressurreição. Eles diziam: acabou. Mas Pedro disse que Jesus morreu, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. E disse ainda: morto sim, na carne, mas vivificado em espírito. Aleluia! E foi e pregou aos espíritos em prisão. E agora ele intensifica. No capítulo seguinte, ele faz essa explicação. Ele se tornou Jesus. Ele está preparado para julgar vivos e mortos. Por isso que o evangelho foi pregado até aos mortos. Aí então ele diz, note bem a clareza, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, isto é, segundo os homens mortos, mas segundo Deus em espírito. Vou falar de uma cena triste e feia que nós não gostamos quando nós vamos num velório. Nós só olhamos ali, naquela urna funerária, um corpo sem vida. A saudade já começa a passar pela nossa mente, as lembranças daquele que está ali, o corpo. Mas isso na nossa cabeça, o corpo morto é um cadáver. Não existe, aquela pessoa não está ali mais. No entanto, as Escrituras dizem: morto sim, na carne, segundo os homens, segundo a gente está vendo, mas segundo Deus, ele
do lado de lá continua vivo. E aqui está dizendo, né, que esses, ou desses que estão ali numa urna funerária para nós, acabou. Mas para Deus ainda virá um acerto de conta. Por isso que o Evangelho é uma mensagem tão poderosa, eterna, que foi pregado até aos mortos. A gente vai continuar falando ainda sobre este Evangelho pregado aos mortos. E Jesus, por ter pregado aos mortos, se tornou juiz de vivos e mortos. Aleluia! Fique na benção e na graça do Senhor. Amém e amém.